Cumprimento a todos nesta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu dou glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui na sua santa e poderosa presença para adorá-lo, para glorificá-lo, para bendizer o seu santo e poderoso, maravilhoso nome. Amém, glória a Deus. Glorifique você também o nome do Senhor. Aleluia. Vamos glorificar juntos, adorar juntos o nome do Senhor com mais um maná do céu, mais um pão quentinho que Deus, na sua grande e infinita misericórdia, nos entrega com amor. Você pega esse pão, coma, deguste, seja abençoado, abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos estar meditando em 1 Samuel, no seu capítulo 18, versículo 1. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos ver aqui uma amizade verdadeira. Por quê? Porque vem de Deus. Foi Deus quem uniu Jonatas e Davi. Foi Deus quem uniu. E quando Deus une, o amor é verdadeiro, a amizade é verdadeira, não tem mentira, não tem engano. Aleluia. Nós vemos aqui em 1 Samuel capítulo 18, versículo 1, sucedeu que, acabando de Davi de falar com Saul, aleluia, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Amém? Nós vemos aqui que naquele dia, aleluia, em que Davi venceu o gigante filisteu, depois de ter cortado a cabeça do gigante e levado ela, aleluia, a Saul, e eles ali conversando, depois Davi ali conversou com Saul, a alma de Jonatas estava ali, vendo seu pai Saul e Davi conversando pacificadamente. Aleluia, glória a Deus, depois de uma grande vitória. Aleluia, a vitória do povo de Israel sobre os filisteus. Aleluia, glória a Deus. Depois dessa grande vitória ali, Jonatas ouvindo e vendo tudo o que aconteceu, maravilhado com o que Deus fez. Aleluia. A alma de Jonatas príncipe. Aleluia. Porque era filho de rei. Aleluia, glória a Deus. Ele se ligou à alma de Davi. E Jonatas amou Davi com a sua própria alma. Aleluia. A amizade verdadeira, ela tem amor. Aleluia, glória a Deus. A amizade verdadeira, ela tem amor. Ela se liga à alma do outro. Aleluia, glória a Deus. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Saul, então, naquele dia, tomou Davi e não permitiu que Davi voltasse para casa. Porque Davi, ele foi apenas cumprir uma ordem de seu pai. Seu pai Jessé disse para ele: leva mantimentos, água para os seus filhos, para os seus irmãos, porque eles já estão há muito tempo na guerra contra os filisteus. Leva mantimento e traz notícia para me saber como é que eles estão. E Davi, um filho obediente, levou esses mantimentos aos seus irmãos, e quando chegou lá, viu que a guerra estava feia, estava travada. Aleluia, glória a Deus. E quando ele chegou lá, ele viu, aleluia, que os israelitas estavam amedrontados,
por conta da afronta do gigante filisteu. Aleluia, glória a Deus. E ali, Davi tomou coragem, aleluia, e se apresentou a Saul, dizendo que iria enfrentar o gigante filisteu. Saul riu dele, porque ele era pequeno, aleluia, ele era jovem, ele nunca tinha manejado uma arma, uma espada, um escudo, aleluia, glória a Deus. Mas Davi o convenceu dizendo: eu matei um urso e um leão defendendo as ovelhas de meu pai no campo. Aleluia. E Saul também viu sem escolha, porque os seus homens que sabiam manejar arma e escudo estavam com medo. Mas Davi era corajoso. Davi era o único que se dispôs, aleluia, a enfrentar o gigante filisteu. E por isso Saul viu-se sem saída, aleluia. E então deu ali a liberdade para que Davi fosse enfrentar o gigante filisteu. Davi enfrentou o gigante filisteu. E com uma funda, uma pedra na mão, ele acertou a testa do gigante, ele caiu no chão, aleluia, caiu no chão e Davi cortou a cabeça e levou para Saul. Os outros gigantes, aleluia, e o povo de Filisteu fugiram com medo, aleluia, glória a Deus. E nós vemos aqui que diante desta bravura e dessa conquista, Saul não deixou Davi voltar para a casa de seu pai. Aleluia. Versículo 3 do capítulo 18 de 1 Samuel. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Sabe aquela amizade que a gente vê, aleluia, troca algumas palavras e já cria um vínculo de amor? Você tem essa amizade? Aleluia. Que pela primeira vez que você viu, aleluia, a primeira vez que você viu, você já gostou da pessoa, já se deu bem, já se identificou. Aleluia, glória a Deus. Primeira vez que você conversou, você já identificou, já houve um diálogo entre vocês. Aleluia, como se você já se conhecesse já há muito tempo. Aleluia. É uma amizade que vem de Deus. Uma amizade que tem amor. Aleluia, glória a Deus. Uma amizade onde um quer ver o outro bem. Uma amizade sem inveja. Aleluia, glória a Deus. Jonatas não teve inveja. Não sentiu ciúme. Uma amizade sem inveja. Uma amizade sem ciúme. Aleluia. Jonatas não sentiu ciúme ao ver Saul conversando com Davi. Aleluia. Ao ver Davi conversando com Saul. Aleluia. Jonatas não sentiu ciúme de Davi com seu pai. Jonatas não sentiu inveja, porque Davi, ele derrubou no nome do Senhor dos Exércitos o gigante filisteu. A amizade verdadeira não tem ciúme. A amizade verdadeira não tem inveja. Aleluia, glória a Deus. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Jonatas deu presente para Davi, deu a sua capa, honrou Davi
com as suas vestes de filho do rei. Aleluia, glória a Deus. Honrou Davi, fez aliança com ele ali. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos também que saía Davi aonde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército. E era ele benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Davi não voltou mais para casa. Davi ficou ali. Saul colocou ele à frente da tropa do seu exército para comandar a tropa do exército de Saul. Ele virou comandante dessa tropa. Aleluia. E ele era bem quisto. Aleluia. Bem visto por todo o povo, por Saul. Ele era bem visto. Ele era querido, se tornou querido por todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Davi se tornou querido de todo o povo e até dos próprios servos, aqueles que serviam Saul. Davi se tornou querido, benquisto. Aleluia. Deus honrou Davi. Aleluia, glória a Deus. Porque Davi se dispôs a lutar pelo Senhor. Aleluia. A vencer pelo Senhor, a enfrentar o gigante filisteu pelo Senhor. Não foi por Saul. Aleluia, mas foi pelo Senhor. Aleluia, glória a Deus. Que Davi, então, se dispôs a lutar contra o gigante filisteu. Quando ele viu o gigante filisteu ali afrontando o povo de Israel, ele disse assim: quem é esse incircunciso? Aleluia. Para afrontar o Deus de Israel. Davi era um homem espiritual. Aleluia. Ele tinha os olhos espirituais abertos, ele tinha os ouvidos espirituais abertos. Ele viu ali quando ele chegou para levar, aleluia, o alimento aos seus irmãos. Ele viu ali, ele notou com seus olhos espirituais abertos, com seus ouvidos espirituais abertos, ele observou que os gigantes filisteus, os filisteus não estavam afrontando Saul, afrontando o exército de Saul, o exército de Israel. Mas ele viu com os olhos espirituais, com os ouvidos espirituais ele ouviu, que o gigante filisteu, ele estava se levantando contra Deus. E ele ficou indignado, Davi ficou indignado de ver aquele incircunciso filisteu se levantar e afrontar Deus daquela forma. Aleluia. E então enfrentou o gigante filisteus por amor a Deus. Aleluia, glória a Deus. E Deus honrou Davi com a amizade de Jonas. Deus me honra com amizades verdadeiras. Amizades que me ama de verdade, que não tem ciúme de mim, que não tem inveja, que não tem interesse. E Deus, ele também te honra com amizades verdadeiras. Aleluia, ele te honra. E hoje Deus está tirando, ele está tirando de perto de você, da sua vida, da sua casa, aleluia, da sua companhia, amizades falsas, amizades mentirosas, amizades invejosas, amizades ciumentas, aleluia, glória a Deus, amizades interesseiras, aleluia. Deus está tirando
de perto de você, da sua vida, da sua casa. Aleluia. Deus está tirando. Vai sair. E quando você perceber, já não está mais perto de você. Sumiu. Aleluia. E você vai lembrar do dia de hoje que Deus está falando com você, que está tirando. Não se preocupe. Quando você notar que saiu, não se preocupe, não vai atrás, não procure. Aleluia. Porque é Deus que tirou, porque Deus vê o que você não vê. E Deus ouve o que você não ouve. Aleluia, Ramanai. E hoje Deus está te dando, já está te dando livramento de amizades falsas, mentirosas, interesseira. Amizade que diz que te ama, mas não te ama. Aleluia. Deus está te dando livramento. E Deus está colocando, vai trazer, vai colocar no seu caminho, na sua casa, na sua vida, na sua companhia, amizades verdadeiras como essa de Jonas e Davi. Aleluia. Onde a sua alma vai amar a alma dele e dela. Aleluia, glória a Deus. Onde a alma de vocês vão se ligar. Amizade sincera, verdadeira, sem interesse. Aleluia, glória a Deus. Para a glória de Deus. Amém? Amizade em que você vai ser bem-quisto. Você vai ser querido. Você vai ser bem visto. Para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Louvado e engrandecido o nome do Senhor por esta palavra. Que o Espírito Santo de Deus venha falar mais e mais com você. Aleluia. O Espírito de Deus acabou de falar comigo que a amizade que vem de Deus, aleluia, glória a Deus, é uma amizade que você pode contar com ela na oração. Aleluia, você pode contar com ela, ela vai orar por você, ela vai interceder a Deus por você. Aleluia, glória a Deus. A amizade verdadeira, ela ora por você. Ela intercede a Deus por você, pela sua casa. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Jesus Cristo te ama.